Como atingir a sua meta para 2026? Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E estamos aqui mais um dia com os meus queridos professor André. Seja muito bem-vindo, galera. 2026 começando com tudo, hein? Professor Luiz. Pessoal, é um privilégio estar aqui, vamos que vamos. E seja muito bem-vindo, professor Renan Parisi. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado aí a turma do Sportcast. Nós que agradecemos. Estou muito feliz em poder participar aqui com vocês. Tá bom? Show de bola. Nossa, show de bola. Então, pessoal, primeiro episódio do ano. Vamos começar aqui com, o pé direito, como diz, no nosso dia a dia. Professor, começando, pelo básico, por gentileza, apresente-se. Fale um pouquinho aí brevemente da sua história, desde que você nasceu, até Nasci e tal, o que aconteceu, Por gentileza. Valeu. Bom, queria primeiro parabenizar vocês, pelo trabalho, pelo conteúdo que vocês trazem aí. Super importante, é um conteúdo de qualidade e que espero que todos consigam aproveitar ao máximo aí de hoje. Com certeza. A minha história é um pouco peculiar, talvez seja a história também de algumas outras pessoas ao longo do tempo. Eu tive uma família sempre muito esportiva, minha família toda sempre praticou muitos esportes e tal. Meu pai sempre foi um grande incentivador do esporte. Que massa, velho. E eu jogava muito futebol. Boleirão. Eu cresci jogando futebol, fazia natação desde criança também, na minha família e tudo. Todos os meus irmãos também jogavam, nós somos em 3 irmãos. E aí, com 10 anos de idade, eu estava numa final de campeonato, lá no antigo Banespinha, lá em São Paulo. Eu sou de Araraquara, Caraca. E aí, lá no final do campeonato, o meu treinador jogou o colete de reserva e falou, não, hoje você vai começar no banco. E eu fiquei num certo ponto, Chateado ali, triste, desaforado e tal. E falei, cara, não quero jogar e tal, não sei o quê. E ele falou, não, você vai começar no banco dessa vez. E eu não entendi naquele momento. E aí, naquele momento, eu peguei e saí bravo daquilo. E tava passando por uma escola de tênis. E aí, passando pela escola de tênis, eu falei, não, agora eu quero começar a jogar tênis, então. Aí meu pai falou, não vai dar, não sei o que e tal, E aí, acabou que uns 2, 3 meses depois, ele conseguiu uma aula pra mim e eu comecei a fazer aula. E aí, começou. Daí, comecei ali no clube mesmo, Banespinha, que chamava. Daí, passado mais uns 3 meses, o treinador falou, cara, leva ele pra tal treinador aqui na cidade, que é Plácido Russo Júnior. E aí, ali onde eu comecei a treinar. Aí, passado mais alguns 2, 3 anos, eu com uns 13 para 14 anos, daí eu comecei a jogar torneios paulistas, Comecei a jogar torneios paulistas, que morava lá em São Paulo, e comecei a ter bons rendimentos. Eu sempre fui um jogador, assim, uma pessoa que... por participar de todos os esportes, eu praticava bastante, então uma pessoa coordenada, brincava muito também na rua e tal, então conseguia, assim, na particularidade do esporte que do tênis, desempenho, um desempenho muito bom. E aí joguei a minha infância inteira, até os 17 anos, cheguei a ser o segundo do estado, de São Paulo. Caraca. E aí com 17 eu comecei a dar algumas aulas, para justamente pagar as viagens, ou custos para eu viajar e tal, para jogar torneio. E aí foi onde despertou uma outra área da minha vida, que é o ensino. Daí depois, com 17, dando aulas para pagar as viagens, eu comecei a me interessar por dar aulas mesmo, E aí eu me achei, assim, na minha profissão, que até hoje fiz faculdade depois. Que ano que nós estávamos falando isso aí, Que professor? massa, Você velho, começou a dar aula de tênis? Pois olha, vou entregar a minha idade agora. Ele quer saber a tua idade agora. Ele deu um jeito, sem perguntar a tua idade, ele deu um jeito de saber a tua idade. Eu comecei a dar aula com 17 anos, hoje eu tenho 37. Então, há 20 anos atrás, era 2000,
2005, 2000. Exatamente, por aí. Caraca, E que aí, bagagem, hein? Aham. Porra. Aí eu fui fazer faculdade em Cascavel, né? Me formei lá e tudo. E aí depois eu... Aí ao longo do tempo, eu sempre fui uma pessoa com 17 anos, inclusive quando eu comecei a dar aulas, esse meu professor, que era o Plácido Russo Júnior, Juca, né? O apelido dele, que hoje é técnico da Seleção Brasileira de Beach Tennis. Olha só que interessante, cara. Ele sempre foi muito estudioso, sempre foi um cara, né, para frente, procurava indagar as coisas e estudar sobre aquilo. E eu cresci com esse exemplo, então enquadra, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a dar aula lá em Cascavel, no clube comercial, e eu procurava também me atualizar, fazer cursos e tal. Desde os 17 anos, quando eu comecei a dar aula, eu fazia os cursos e tudo. Antes de ir pra faculdade, você já construiu uma bagagem. Exatamente. Que massa. E aí, porque você podia fazer os cursos específicos ou junto com o teu treinador, né, no caso, né? Então você podia ir junto lá. E aí na faculdade, quando eu já dava aula lá em Cascavel, tudo, aí eu conheci o Caio Cortella, que dava aula aqui em Ponta Grossa. E aí num curso desse, né, que era um encontro nacional de treinadores em Foz do Iguaçu. Aí ele me chamou para vir dar aula aqui em Ponta Grossa. E aí eu vim para cá em O Caio é o que tá no Rio Grande do Sul? Não, o Caio, ele tá hoje... Ele estava em Londrina, mas agora ele está gerenciando um projeto lá em BH, na verdade, com o Bruno Soares, Massa. que foi o melhor jogador de duplas do Brasil, né? Ele chegou até a 5 do mundo, se não me engano. Caraca. 10 do mundo. Então foi um cara que me trouxe, né? Me chamou aqui para Ponta Grossa. E aí eu pude trabalhar alguns anos com ele, né? 1 ano e meio, 2 mais ou menos. E aí fazem já 10, vai fazer 11 agora, né? 2026 já vai fazer 11 anos que eu tô aqui em Ponta Grossa 11 e tal. anos. Caraca. Nessa área do tênis. Então faz pouco mais de 20 anos, né? Caraca. Será que dando o professor aula. tem Pouca bagagem? né? Será que tem Pouca material? bagagem, né? 20 aninhos. E quando ele que a sabe. meta foi criada, professor, a partir disso? Você veio pra cá, Isso. trabalhou um tempo com ele aqui, É. no caso. Aí a meta, na verdade, foi fundada pelo Caio. Então o Caio fundou a meta. E aí, quando ele já tinha um projeto aqui em Ponta Grossa, no Clube Ponta Lagoa, que ele me chamou aqui para agregar no grupo de professores com ele, entendeu? Aí ele me chamou, na época eu vim e tal, como professor mesmo, colaborador. E aí, depois de um tempo, ele já fazia um programa de ensino para a CBT, para a Confederação Brasileira de Tênis e o Paranaense. E aí ele começou a viajar muito e tal, e naturalmente ele passou, né? Foi, né? Deixando para os professores dele, né? No caso, para Tocar. tocar, conduzir, entendeu? né? E aí foi onde eu e o Felipe, né? Antigo professor ali do Guarani, aí entramos como sócios da Meta. Aí depois o Felipe saiu e tal, tudo, mas aí começou assim. Então foi o Caio que na verdade... Que massa. Né, fundou, e eu hoje continuei o trabalho dele ali no Ponta Lagoa, né? Que sensacional. Show de bola. Você vê que são conexões que a gente faz na vida que a gente nem faz ideia, mas que mudam completamente a nossa trajetória, né? Tipo, você conheceu ele, daí ele te chamou pra trabalhar, você trabalhou, fez parceria com ele, daí agora você tá... Exatamente. E o meu grande sonho, na verdade, como professor, depois dos 17 anos ali, quando eu comecei a dar aula, meu sonho era ter uma escola de tênis mesmo. Eu me achei nisso, comecei a fazer a faculdade porque eu queria realmente ser treinador, né? Não professor de educação física em escola, nada, mas ser treinador de tênis. E aí eu sonhava com isso, né? Um sonho de vida de ter uma escola de tênis. Era um centro de treinamento, na verdade. E aí, ao longo do tempo, né, foram acontecendo, as coisas foram caminhando para isso, né? E hoje eu tenho a minha escola de tênis, né?
Não um local próprio, mas é uma escola que atende, né, a cidade de Ponta Grossa hoje. Que é referência na nossa cidade, na cidade. Ponta Grossa e região, né? Então o pessoal não sabe, às vezes pegou aqui meio de gaiato aqui. É, tipo assim, tava vivendo Professor- num buraco até hoje, né? O professor Renan, tá? Ele tem a escola de Meta, a escola de tênis aqui em Ponta Grossa, tá? E se você aí gosta de tênis e quer aprimorar, né, suas partes técnicas, quer aprender a desenvolver de fato a sua habilidade, fala com o professor Ou Renan. até aqui. mesmo, né? Isso aí. Se aventurar a um novo esporte. É, começar, tá ali. né, você que Exatamente. não pratica, de repente quer começar uma nova atividade em 2026. O tênis é um esporte que ensina muito, né, professor? O que o tênis significa para você? O que o tênis representa na tua vida? Olha, o tênis, ele representa muita coisa na minha vida, mais do que aparenta. O tênis, depois que eu saí do futebol e fui pro tênis, eu sempre fui uma pessoa, assim, impaciente, explosiva e tal, quando era criança, sabe? E o tênis, para mim, ele trouxe uma mudança de estilo de vida. Então, eu acabei me transformando numa pessoa mais paciente, mais calma, porque o tênis exige isso. Então, o tênis é um jogo de paciência, é um tabuleiro gigante que a gente gosta de falar. Então, o tabuleiro gigante, como um xadrez, ele exige paciência. Você tem que dominar as jogadas, você tem que preparar cada ponto. Cada ponto é uma jogada em específico, é uma sequência de jogadas. Então, isso demanda uma paciência muito grande, demanda uma concentração grande, entendeu? E você o ideal é que você só esteja concentrado naquilo. Se você estiver jogando tênis, mas pensando no alguma coisa do teu trabalho, ou alguma coisa, uma briga em casa, ou, nossa, hoje tem um jantar, naturalmente você não consegue, né, desempenhar no tênis. Então isso, para mim, foi um dos marcos da minha vida. O tênis representa uma mudança no meu estilo de vida mesmo. E aproveitando, né, não só o meu exemplo de vida, mas o tênis, ele é muito bom porque a gente vê isso nas pessoas, sabe? A gente vê as pessoas têm perfis diferentes, né? Um é mais calmo, o outro é mais elétrico, vamos dizer assim, né? Mais Agitado. como que se diz? Impaciente, talvez. Paciente. TDAH. Colérico, né, vamos dizer. Mas você vai trabalhando na quadra, cada um mais ou menos de acordo com o seu perfil, vai melhorando, né, eles. Então, vai ajudando cada um a lidar melhor com, às vezes, até o teu perfil, sabe? Tem um cara mais paciencioso que você não vai trabalhar a paciência dele, naturalmente. Mas vai trabalhar o contrário, vai tentar trabalhar com que ele seja um jogador Mais proativo. que tenta finalizar mais os pontos e tal. Com base nisso, pergunto, o tênis é para todos? O tênis é para todos, com certeza. O tênis, ele é um esporte muito técnico, ele exige muita concentração, não é um esporte relativamente muito fácil, mas o tênis é para todos. Ele agrega todas as pessoas, ele é um grande incentivador do esporte, né? De modo geral. Ele não só ensina esses valores, como a gente falou, de personalidade, paciência, tolerância à frustração, concentração, disciplina, mas como o tênis, ele, além do benefício da saúde, como todo esporte, o vínculo social é muito, muito interessante, você faz amizades, você joga com outras pessoas, você faz negócios, networking, então o tênis, ele é para todos, sim. É muito bacana. Claro, é um esporte demorado. A gente fala que o tênis é um estilo de vida por causa disso. Porque... Só pra ir pro lago é meia hora. Né? Qualquer lugar, já demora aí. Já vai... É um esporte demorado, porque para você pegar o esporte e se divertir com ele, não é tão simples, né? Tem a caminhada. Quanto tempo em Tem média, caminhada. professor, você acha assim, que pega um adulto aí que tem uma coordenação média, assim, que é um ser humano que é minimamente coordenado, que nunca praticou tênis aí. Você acha que quanto tempo para ele
tá se divertindo no tênis, tá desbravando esse mundo? Olha, hoje é muito mais rápido. Antigamente tinha um método analítico de ensino que era bem mais complicado. As bolas eram normais, né? Bola convencional, e o movimento tinha que ser seguido à régua, né? Então era bem mais difícil aprender. Caraca. Antigamente demorava 2 anos para você aprender a jogar tênis ou se divertir em quadra. Hoje a gente tem bolas e materiais que fazem a gente acelerar esse processo de aprendizagem, que são bolas mais Aonde que compra? lentas. Que eu não achei ainda. Essa bola que facilita a vida aí, meu. Faz 3 anos. Tem uma raquete que ajuda a fazer sozinho. Onde é que Né? tá essas bolas e raquete que eu não achei? Mas não faz milagre também, né, professor? Não. O cara é desprovido de habilidade, não vai ter. Ah, Então tem bolas, na verdade, que seguem uma sequência pedagógica, inclusive, que são bolas vermelhas, bola laranja, bola verde e a convencional. A bola vermelha é 75 mais lenta que o normal. Uhum. E a laranja 50% mais lenta e a verde 25% mais lenta. Então, às vezes, quando uma pessoa vai iniciar, você começa com uma bola um pouco mais lenta e a velocidade de reação dela, naturalmente, é 25% facilitada, vamos dizer assim, né? Se for uma bola verde. Então, ela torna um pouquinho mais fácil de aplicar os golpes, né? Movimentar, a bola não vai subir tanto, não vai vir tão rápida. Então, acaba ficando mais fácil. Show de bola. Então, assim, hoje, em 2, 3 meses, uma pessoa já vai saber jogar. Talvez não vai saber ainda as regras, de modo geral. É difícil, às vezes, encaixar o mesmo nível dela e tudo, mas ela consegue, com 3 meses, já brincar. já se divertir. Sabe? Tem Exatamente. que sacar ali e trocar a bolinha, né? Já Isso, consegue, exatamente. tipo, brincar no condomínio ali com um amiguinho, uma coisa assim. Mas você vê como essa progressão pedagógica de dificuldade, ela não só encurta o caminho, como efetiva ele, né? Pô, a pessoa ficava 2 anos pra... Realmente era um grupo seleto que tinha toda essa dedicação, né? Que a maioria ia desistindo no meio do caminho, imagino, né? Exatamente isso. Tanto é que a gente não vê tantas quadras, né, na cidade, de modo geral, né, no Brasil todo, porque justamente não é um esporte que você coloca muita gente em quadra, então coloca lá 10, 20 pessoas para praticar, e o aprendizado, né, naturalmente para você aprender a jogar, ele é um pouco mais demorado, né? Uhum. E aí não é um esporte, vamos dizer assim, em massa, né? Não é um esporte que naturalmente fica fácil para você... Tipo, um futebolzinho junta 5, 6 aqui, faz um time. E uma das dificuldades do tênis é o custo alto também, né? Jogar tênis não é uma modalidade esportiva barata de se praticar, né? Que ela custa caro, né? Não sei se é por conta da baixa disposição de quadras ou da questão do fomento, né? Ou até mesmo falta da iniciativa pública, às vezes, de incentivar, né? Hoje na nossa cidade a gente tem ainda, né, quadra pública, e é bem legal que toda vez que eu passo lá tem muita gente jogando, e isso é muito bom. Mas, de fato, não é um esporte muito barato, né, professor? O tênis é um esporte realmente que é de pouca acessibilidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Você até tem quadra pública, mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da cidade. Você tem 2 quadras públicas hoje na cidade. Uma não tem rede, né? E a outra até tem tudo, né? Porém, o recuo é menor, é uma quadra, vamos dizer assim, que não é do tamanho oficial. Às vezes falta consulta, né? Com um especialista mesmo na hora de construir a quadra, né? Na hora de construir, porque até mesmo o nosso ginásio aqui, que era para ser um ginásio que ia trazer esportes aí de federados, não pode porque não tem o recuo mínimo para trazer campeonato federado. Então, às vezes falta esse tipo de consulta por parte, né, uma análise técnica, e aí a gente acaba perdendo por conta disso, né? E às vezes é uma coisa que era simples de se resolver, né? Exatamente isso. Então, além de não ter quadra, vamos dizer assim, é difícil arranjar os professores, né, os treinadores, naturalmente, né, que conseguem fazer essa sequência pedagógica que a gente falou, de realmente incentivar o esporte, também é difícil. Além de que, quando você acha, não é um esporte
em massa, não é um esporte massificador que, nossa, então arranjamos um professor, agora vamos colocar 200 crianças lá para Não fazer. tem como. Não dá também. Então, por isso que acaba se tornando um esporte Mais limitado, Com menos mais praticantes, seletivo. mas, Exatamente. E mas agora... vai aumentando cada vez mais, né? também. Não, com certeza. Uhum. É, porque, que nem agora com o João, né? Sempre quando tem um nacional, né? Um brasileiro, É. assim, tipo, acaba incentivando mais o pessoal, né? Com Eu certeza. acredito que com o Joãozinho agora tenha iniciado muita criança aí no tênis, ou estou enganado? Não, é real. Só o fato dele começar a falar, inclusive começar a aparecer em televisão aberta, naturalmente as pessoas já começam a procurar, né? Mensagens, telefonemas, né? Procurando aulas e tudo, de modo geral, pessoas da cidade, né? Já procuram. Então é normal, é fato isso. Crianças também, naturalmente, se interessam. E até os produtos, né? Nossa, quero a raquete do João Fonseca e tal. Mas é normal. E esse é um sempre dos tem, né? propósitos do atleta, né? Por exemplo, por que o esporte existe? Né? Falando, mas a gente estuda a mesma coisa. Eles já sabem, né? Por quê? Mas por que o esporte... Qual que é o propósito do atleta? Claro que ele quer se desenvolver, ele vai atingir o máximo. Mas por que ele existe? Porque ele é a referência máxima e ele vai fazer com que o esporte que ele pratica se massifique de onde ele surgiu, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, atleta que você admira, você, caraca, esse cara tá movimentando o esporte, tá levando a saúde nas costas de uma população e tá fomentando uma prática que na ausência dele não aconteceria, né? Que é o que você falou, né? Brilhantemente. Então, E aí, professor, você começou falando, né? Eu perguntei ali a questão do que o tênis representa. Você falou que ele trouxe muita paciência, né? Que você não tinha isso e ele mudou o teu estilo de vida, trouxe você por uma questão de ser mais paciente, mais resiliente, talvez, porque o tênis exige muitas coisas de nós, né? E falando em alcançar metas, né, que é o nosso tema hoje aqui, a paciência, ela é uma virtude que precisa ser construída para que você alcance suas metas em qualquer área da sua vida, né? Então a gente consegue fazer essa reflexão que aquilo que você aprendeu dentro de quadra, você consegue transferir para a tua vida fora dela também, né? Para alcançar suas metas. Como que você enxerga isso nessa questão da transferência daquilo que você aprendeu dentro da quadra para o teu contexto da vida, do dia a dia? O que você já aprendeu com o tênis e usou na tua vida, assim? Olha, essa é uma reflexão que, né, a gente pode conversar aqui a tarde toda, né? boa, né? Uma baita pergunta, né? Porque assim, primeiro, hoje em dia, você pode perceber a nova geração e até a tecnologia hoje que está, né, evoluindo cada vez mais, ela na verdade tem ido contra isso. Ela tem ido contra a paciência, né? Hoje é muito difícil você ver um adolescente fazendo um bolo, por exemplo. Vamos fazer um bolo de milho. Possível, Demorado ir lá e tal fazer. Esperar Então o isso forno. isso é muito raro, vamos dizer assim. Então, hoje, né, mais do que nunca, é exigido essas habilidades mentais, vamos dizer assim. Paciência, autocontrole, né, disciplina, resiliência, tolerância à frustração. Então, todas essas habilidades mentais, hoje, elas são muito demandadas, são muito importantes. Tanto é que hoje, em todas as profissões que a gente, né, presencia hoje, o principal diferencial do profissional, né, o profissional, nossa, aquele cara é muito bom. A gente vê que ele domina essas habilidades mentais. Claro, além do conteúdo que ele ensina, né? Uhum. Mas essas habilidades psicológicas, mentais, vamos dizer assim, ela é muito importante hoje. E o tênis, eu não conheço outro esporte que o tênis pode agregar dessa forma, entendeu? Porque o tênis, como eu te falei, que mudou o meu estilo de vida, eu já presenciei, já vi mudando outras pessoas também.
E além de mudar outros estilos de vida, no dia a dia, na quadra e tal, ele vai ensinando pouco a pouco isso, tá? Sabe? Então, melhorando pouco a pouco cada jogador, cada pessoa. A gente gosta de falar, inclusive, na nossa escola, que a gente atende primeiro a pessoa, né? E depois o atleta, justamente por causa disso. Porque, às vezes, a gente precisa trabalhar essas coisas, essas habilidades, para daí, naturalmente, às vezes, corrigir uma técnica e tal. Porque não adianta eu chegar pro cara e falar, ó, você tá batendo errado, você precisa bater dessa forma. Mas você percebe que ele tá impaciente no dia. Então, não tem como eu trabalhar uma certa técnica com ele, que é um esporte, né, que exige a técnica, sabendo que essa habilidade mental eu preciso ou estar atento ou saber essa particularidade dele no dia ou de modo geral, entendeu? Então, o tênis é muito bom por causa disso. Ele muda e molda, né, esses padrões e habilidades mentais ao longo do tempo, né? Então você veja, né, a importância não só do tênis, né? Estamos falando hoje aqui do tênis, mas do esporte como um todo, né? Qualquer modalidade, você veja que a gente consegue praticamente trabalhar tudo isso, né? Seja um judô, seja um karatê, um taekwondo, um tênis, né? Numa natação. Então você percebe que o esporte ele tem que ser, tipo, você tem que fincar na criança, né, cara? Porque ele vai colher muito fruto disso, dessa disciplina, né? Por exemplo, poxa, tem que estar lá na hora para fazer tua aula, ele tem que praticar se ele quiser melhorar. Então cai muito que a gente sempre fala, né? Que o esporte ele tem que ser massificado, tem que ser quase que obrigatório, né? Tipo o serviço militar, né? Você a base da sociedade, né? Pô, tem que colocar a disciplina lá, esportes. Exatamente. Cada um vai ter que fazer o esporte, ganhar nota naquele esporte, para saber, assim, poxa, e até aí você faz, às vezes, aquela bacia grandona, né? Enche, para você coletar, né, pessoas que são boas em cada Criar coisa. Um repertório motor, né? Nessa fase. Você vê, às vezes você pega um indivíduo, você vai treinar, vai fazer um exercício coordenativo ali, às vezes é difícil, porque nunca teve o contato e tal, então você tem que explicar para a pessoa que demora, é um processo. Então, o esporte, quando você inicia desde o princípio, que eu também fui um cara, também já pratiquei um monte de coisa, então você vê que é importante isso. Então, hoje você colhe os benefícios de você ter começado mais cedo em uma determinada atividade. Perfeito. Professor, quais as habilidades mentais aí, fazendo um resumo para a galera que você falou, várias assim muito legais. E se puder falar cada uma delas ali e falar um pouquinho de cada uma, assim, só para quem tá em casa já aproveitar, que você falou várias muito importantes, né? Sim, E eu lembro que você já tinha ensinado... Eu lembro um dia que tava uma galera, quando a gente começou tinham 4 ou 5 atletas, né? A gente tava trabalhando juntos. Para quem não sabe, a gente faz um trabalho interdisciplinar com um professor de excelência aí, tem sido bem bacana. E daí eu tinha finalizado o treino que eu acompanho e eles estavam começando deles. E daí tava naquela resenha, criançada ali em volta, os atletas... E o professor falando sobre o fato de que, olha que trabalho refinado, né? Ele falou para cada um ver qual dessas habilidades mentais cada um tinha dificuldade e que essa criança, esse atleta, tinha que entender ela e trabalhar em cima para desenvolvê-la, né? Exatamente. Então eu lembro que eu peguei uma palhinha desse conhecimento lá atrás, daí hoje você falou aqui, eu falei, caraca, que da hora isso. Bom, vamos falar um pouco delas. A primeira de todas, né, que eu gosto de falar é a motivação. A motivação, o que é? A motivação a gente tem que concentrar na motivação interna, né, no que eu tenho que fazer, no que cada atleta tem que fazer, e não sobre ou algum fato, ou algum ranking, ou alguma coisa que aconteceu ou que você conquistou. Porque isso pode acontecer ou não, né? Você pega até o exemplo do Zverev. Ele tá há 6 anos no top 10 do mundo. Dá dó do cara. E nunca ganhou um Grand Slam. Dá dó do cara. Uma década. Entendeu? Então, e você vai... O que vai esperar dele? Uma motivação? Porque ele tá entre os melhores, mas não consegue ganhar um torneio grande. Então, a motivação é uma das habilidades. Se né? ela tá alicerçada no lugar errado, vai dar ruim. Exatamente. A segunda é a disciplina. A disciplina é uma coisa também que é interna. É nossa, é a sua disciplina. Tem que sempre
estar se exercitando a ser disciplinado. Independente se você passou por uma lesão, engordou um pouco, ou emagreceu, ou passou uma gripe, ou alguma coisa. Mas chuva, sol, qualquer coisa. Mas a disciplina também é um fator muito importante que vai te trazer muitos benefícios a longo prazo, né? O que a gente pode falar também, inclusive especificamente do tênis, é a tolerância à frustração. A tolerância à frustração o tênis basicamente é um esporte que você é muito próximo o céu do inferno, que a gente chama. Você faz 2 jogadas, igual o André brincou antes, dei 2 aces. E aí você se sente o cara, nossa, o melhor cara do brabo. Jogador, pró. E aí, de repente, numa próxima, você saca e o cara manda na tua mão e você erra no meio da rede. Daí você fala, nossa, que vergonha, né? Você dá vontade de você esconder a raquete e sentar lá. Pessoal, que a regra básica, né, pra quem não joga tênis e tal, né, no nível pé rapado que eu jogo, a regra é o seguinte, quando você faz um ace, a próxima é dupla falta, não tem outra. Essa é a regra, ciência, ainda ninguém conseguiu explicar isso, mas é um estudo que você faz. Então, a frustração de você passar, às vezes, de se sentir muito bom jogador e depois se sentir nada, ou até ganhar um jogo, perder um jogo relativamente fácil, ou perder um torneio que era um torneio alvo para você, ou se lesionar. Então, putz, estava muito bem, era a minha melhor forma física e de repente eu me lesiono. Então, a tolerância à frustração é muito importante. E a gente precisa trabalhar, né, para que o aluno continue, né, o atleta continue treinando e focado, disciplinado, para a longo prazo ele passar por aquela situação, né? Junto disso, né, que é bem parecido, é a perseverança, que também você ter que lutar e render, treinar, também nas dificuldades, né? Independente de qualquer situações, você conseguir manter a sua sequência de treinamento. O autocontrole, que também hoje em dia, né? Muito difícil. Muito difícil, mas o autocontrole no tênis, como é um esporte muito mental, né? Um esporte de muita concentração, às vezes você está a 1 ponto da vitória, como a gente às vezes vê casos, né, que, pô, é match point, tô a 1 ponto da vitória e de repente o cara não consegue fechar. Cara, já viu uma final da Sabalenka, né, que ela tava ganhando 5-0, match point, e ela perdeu o campeonato. Pois é. É o que foi, acho que foi 2 anos atrás que aconteceu isso. Sim, exatamente. Então você imagina isso que a gente falou. Primeiro, o autocontrole dela de continuar ali lutando. Segundo, que a gente acabou de falar, tolerância à frustração, né? Porra, eu tava a 1 ponto da vitória, e geralmente o tênis, num torneio profissional, você joga em média em partida 100 a 200 pontos, né? 100 no feminino, que é melhor de 3 sets, e 200 no masculino, né? Que é melhor de 5 em Grand Slam. Mas imagina a tolerância à frustração dela, né? Ou o quanto ela se frustrou e tal. E não é difícil você ver no vestiário os atletas quebrando raquete e tal, e muito bravo, né? Porque perderam. E beleza, tem um momento de fúria ali, ok, mas logo depois ele já tem que se recuperar e focar na sequência de treinamento dele, né? Que são todas essas habilidades que a gente tem falado, né? Se motivar de novo, ser disciplinado de novo, independente do resultado. Tanto ganhando quanto perdendo, né? Então, basicamente é isso. Mas, essas habilidades mentais que a gente... O tênis literalmente é um jogo de quem erra menos, né? Você vai ver o scout do jogo, quem errou menos, normalmente é o cara que sai campeão da quadra. O tênis também é bem difícil de jogar, por quê? Porque é um esporte assim, você vai jogar o basquete, você errou uma cesta, quanto tá? Tá 0-0. O outro time veio e errou a cesta, quanto tá? Tá 0-0. E assim vai, né? Você tentou e errou, não tem problema. Agora o tênis não, você tentou e errou, é ponto do adversário. Caraca, é verdade. Então,
por isso que você tem que, primeira coisa do tênis é evitar erro. Você tem que colocar a bola do outro lado, né? E aí, por isso que também o erro às vezes fica tão evidente, né? E não o winner, não o ace, né? Nossa, matou o ponto. Beleza, mas só valeu um, né? Se você tivesse batido no meio o cara errado, valia a mesma coisa. Então, ele é complicado por causa disso. Ele é um esporte, o tênis é um esporte de evitar erro, porém você tem que ser proativo. Você não pode esperar o erro do adversário, você tem que provocar o erro do adversário, né? Aí você tem que criar padrões táticos para fazer criar essa dificuldade para o adversário, né? Seja tecnicamente, conseguir enxergar um erro do adversário técnico, ou um erro físico, ou um erro de concentração, ou, né, qualquer coisa parecida, mas o jogador de tênis ele tem que estar atento e só naquele ambiente, focado naquele ambiente, justamente para achar esses padrões, né, de dificuldade adversária para você ganhar dele, né? Aí a gente entra num ponto muito importante, né, professor? Porque você falou aqui sobre tantas coisas, né, que são fundamentais para o atleta de tênis ser bem sucedido. E aí entra a questão da importância de uma equipe multidisciplinar para fazer com que o atleta ele consiga ter esse suporte para chegar lá. Né? Porque, igual você acabou de citar o exemplo do Zverev, por exemplo, que está há anos como top 10 e não ganhou nenhum Grand Slam. Mesmo ele tendo todo esse suporte multidisciplinar, ele ainda não conseguiu, talvez, a maior realização de um atleta de alto nível, que é ganhar um Grand Slam, né? Qual é a importância desse trabalho multidisciplinar na vida do atleta? Olha, esse trabalho multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar, hoje em dia está cada vez mais evidente, né? Em todos os esportes isso. Hoje o esporte está cada vez mais específico em todas as modalidades, né? Seja a equipe multidisciplinar naturalmente vai fazer qual trabalho? O trabalho de especificidade de cada componente do esporte. No tênis a gente pode falar de 5 componentes, que é técnico, naturalmente eu como treinador e junto com, né, vamos colocar o Ludiero Braga Neto, que faz o trabalho de biomecânica. Naturalmente a gente trabalha a técnica, aí pega trabalho físico, né? Naturalmente que a gente tá com uma ótima equipe aqui fazendo trabalho físico. Ganhou nós aqui, ganhou nós. Que isso, meu, para, que isso. E aí pega a parte tática, que também a gente tem que fazer em quadra, padrões táticos, cruzada paralela, funda curta, alta baixa, variações táticas, né, de como jogar. Naturalmente a gente tem que fazer esse trabalho também específico, né? O trabalho mental, que também tem que ser com uma pessoa especializada, e também uma das partes mais difíceis de ser trabalhada é a parte cognitiva. Então, são 5 áreas que, se pegar só um treinador de tênis para fazer, não faz. Ou qualquer outro. Pega um treinador de vôlei, Bernardinho. Ele não vai trabalhar essas 5 áreas, entendeu? O professor acabou de definir aqui forma desportiva. Perfeito. É muito amplo, né? São muitas coisas para uma pessoa dar conta de tudo, né? Exatamente. Então, a grande, vamos dizer assim, sacada, né? O diferencial, o segredo, que não é nenhum segredo, é montar uma equipe, né, multidisciplinar, específico em cada área dessa, que consiga naturalmente trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, fazendo um planejamento a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, para que o atleta ou a equipe, né, de modo geral, consiga, né, render e performar dentro desse processo. E essa que é a maior dificuldade, né? Porque, claro, vamos falar, né, na
nossa profissão como educadores físicos, né? A gente tem uma grande dificuldade em trabalhar em equipe, né? Não é fácil, Não, é fácil. né? Pessoas sentem, às vezes, ciúme, às vezes um entende mais que o outro e tal. Acontece, normal. E é difícil também você juntar uma equipe assim, né, para trabalhar. Então, é uma dificuldade bem grande. Além da comunicação. Porque, às vezes, você pode montar 2, né, treinadores específicos de cada área, mas eles vão ter que ter uma comunicação muito boa para, naturalmente, fazer o trabalho bem direcionado e qualitativo, entendeu? Então, acho que o grande diferencial, o grande segredo para a performance, acho que é montar essa equipe disciplinar, entendeu? Perfeito. Isso é um dos grandes diferenciais e faz total diferença, né? Faz total diferença. Hoje, não existe mais talento, né? Que o cara sai do nada, de uma academia pequena e aí consegue só com um treinador ser número 1 do mundo. Não consegue, né? A gente vê isso aí, né? Também teve na ginástica. Lembra que até a Rebeca, né, comentou muito, falou que ela estava naquela tranquilidade porque estava em dia, né? Sessão psicológica. O pessoal perguntava como que ela estava tão tranquila, né? Falava que estava pensando em receita de bolo, coisas que ela... Isso, desviava o foco para poder... E ainda mais no tênis, né? Quando você depende desse ponto a ponto. Então, essa parte, quando você está bem estruturado psicologicamente, eu acredito que deve ser essencial, né? Numa final de set ali, não troca no finalzinho, naquele ponto que você tem que esquecer o nome, como é que fala? O último ali, quando fica... Rally? Não. Match point. Tem isso, no match point. Uhum. Que fica... Amigo, eu não vou saber, né? Não, cara, aquele que eu faço tá empatado no final, daí você tem que fazer um e o outro faz... 40 iguais. Tie break? 40 iguais. Vantagem. Vantagem, nossa. Então você tá, por exemplo, você tá com uma vantagem, tá ali pra fechar, e não deu o exemplo da menina ali, dessa balinca aqui. Sim. Levou essa invertida. Então, eu acho que essa parte psicológica é algo muito efetivo quando você faz um trabalho, você consegue colher, né? Muito. Como a gente falou, o esporte tá cada vez mais específico. Então, daí, naturalmente, quando a gente consegue fazer uma leitura do que o atleta, de modo geral, precisa, daí, naturalmente, você consegue conversar com a equipe, naturalmente, para estudar e treinar aquela dificuldade, né? Aquele fator que ele naturalmente não rende. Né, exatamente. Tanto na parte que a gente está falando do atleta, de modo geral. Então, às vezes, a gente tem que estudar e ver estatísticas sobre isso, sobre o atleta, como, às vezes, o adversário. Então, hoje, o tênis e o esporte de modo geral, né? Todos os esportes hoje é muito estatística, né? Você não vê lá, né, a gente brincou, mas o goleiro que pegou lá do PSG, né? Ele tava com uma... A tática dele, esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Exatamente. Então, tava toda estatística. Muitos falam que o pênalti é uma loteria e, na verdade, é uma antecipação, né? Não é uma adivinhação. Exatamente. Ele tem um estudo prévio, já sabe mais ou menos ali qual que é a probabilidade do atleta bater, ele estuda a biomecânica antes do atleta, antes de encostar o pé na bola para ter uma noção da onde qual a posição do corpo dele, que o pé de apoio que vai bater, exatamente. Entendeu? Então, de fato, não é uma loteria. Pra gente que estuda a ciência do esporte mais a fundo, a gente consegue entender esses componentes que envolvem nessa capacidade física. E então não é, né? Às vezes os caras vão lá e falam, não, o cara adivinhou bem, né? O cara não é de nada, né? O cara faz pouco tempo isso aí, né, cara? O cara fez uma leitura mesmo, né? Esse é o lance, né? Exatamente. Então isso no esporte hoje está cada vez mais evidente, né? Perfeito. Inclusive, uma das coisas que no tênis tem uma área específica para isso, para essa estatística, é sobre momentos de pressão, né? Então, momentos de pressão, aonde o cara saca, momentos que ele está na vantagem, onde que ele saca. Então, tem hoje estatísticas que mostram isso, entendeu? Que massa. E aí, naturalmente, o cara pega lá e estuda, né? Estudar o adversário, né? Antes do jogo ele vê, nossa, o cara todo iguais, quando ele vem, né, faz 40 iguais, ele saca na direita aberto. Tá, Você já vai preparado, né? Já vai preparado. Não é adivinhar ou
né, já escolher lado, mas é saber que tem Você já muita estudou ele, né? probabilidade de ele sacar. É engraçado, ele tá Perfeito. assistindo o jogo, aí tá com a mulher assistindo o jogo lá. Aí ou é vantagem ou é match point pro jogo. Fechado. saque fechado. O cara vai na linha. Exatamente. Então ele tem uma probabilidade maior de fazer aquilo, né? Ele tem aquela segurança naquela bola e vai e se garante naquilo, né? Então Exatamente é engraçado Às de vezes ver. treina muito aquele determinado ponto ali, que pra ele, digamos, tá em casa ali, né? Ali eu não vou errar. É. E joga na segurança. Às vezes já levantei antes do sofá comemorando. Fechou. Mas Já já sabia. fechado. Boa, Diogo. Já sabia. Você vê como essa previsibilidade existe, né? Ela tá acontecendo, né? E, professor, queria te falar uma coisa que você falou que eu achei que é muito interessante. E eu vi um outro profissional que eu admiro muito falar também, que eles conhecem, não vou citar o nome, mas ele é muito bom. Que a gente chama ele de tudo sobredor, né? O nome dele é Leonardo, mas acho que é Leonardo. Mas enfim, ele é Não vou fisioterapeuta. falar, e tal. mas é o Leonardo, tá, pessoal? Só falei. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Fiquei, ué. Ele é muito bom. Não, é que ia falar Leonardo, do sobredor, né? Porque eu não tava lembrando o nome dele. Eu tentei lembrar e entendi. não lembrei. Mas enfim, não sei o nome dele. Não sei. Acho que é Leandro Ávila, mas enfim. É isso mesmo. E ele fala o seguinte: ele tem um podcast também, que é Resenhador. Até vale a pena pra quem é da área da fisioterapia, tudo tal. Vale muito a pena. O cara é diferenciado. Ele estuda só sobre dor. Então, quais os tipos de dor. Como que elas se caracterizam e como intervir de maneira não farmacológica e efetiva para cada tipo de dor, né? E daí ele diz o seguinte, ele estava conversando com outro profissional, ele dizia que hoje em dia existem muitas equipes multidisciplinares cuidando de atletas, mas poucas interdisciplinares. Qual que é a diferença, né? A diferença é que a interdisciplinar é isso que você falou, você pontuou brilhantemente. Os profissionais têm que conversar. Porque, por exemplo, tô trabalhando com um atleta, ele vai lá no fisioterapeuta, ninguém conversa com ninguém. Foi lá, fez a físio, veio pra cá, vai treinar comigo, a gente só tem as informações extraídas do atleta daquilo que ele fez lá. Cara, isso não funciona. Aleatoriamente, né? Tem que conversar, né? Então a gente tem que conversar aqui, daí com o fisioterapeuta, com o psicólogo, daí tentar conversar com o atleta, todo mundo tá falando a mesma língua. Daí todo mundo avança, né? Porque você me fala várias coisas que eu não sabia, que eu precisava aprender, eu lapido as coisas em mim, vice-versa, todo mundo vai elevando o nível e a hora que vê, tá todo mundo do mais alto grau de aperfeiçoamento, né? Só que tem que conversar. Porque se você não conversa, você não tem como, né? Avançar. Não tem como você coletar as informações, né? Como é que... você trabalhou o quê? Isso. Aí você vai ali e vai moer Mas outra, é o mais a mesma normal. coisa. Mas é o Aí mais ela normal, vai o pessoal moer de não novo. conversa. Que daí o cara quer moer, o outro quer moer pra falar que o meu é melhor, o meu é melhor. Tem que Né? estar todo mundo com o mesmo propósito, que é o que? O atleta ter atingir o desenvolvimento dele dentro do esporte em anos, né? Então, até puxando esse gancho, queria te perguntar, professor, aproveitando a excelente pergunta do Andrezão e a reflexão que o Fernando fez também, para você, como uma pessoa, não atleta ou até mesmo um atleta amador aí, como ele pode iniciar uma prática nova nesse ano que está iniciando, que você está dando o start na nossa temporada, aí estamos tendo esse privilégio de conversar com você, como que uma pessoa pode iniciar numa prática esportiva de maneira efetiva? Que às vezes a pessoa não está praticando nada, ela pensa, não, vou contratar o professor Renan, vou lá na meta. Não, quero treinar 7 vezes na semana. Será que essa abordagem é ideal? Será que isso é efetivo? Como que você vê essa questão? Olha, primeiro, para uma pessoa iniciar em qualquer esporte, é super válido, é muito importante. Eu acho que o grande X da questão, né? A grande parte boa, muito boa do esporte e de qualquer atividade física, na verdade, é a melhora de qualidade de vida, né? O esporte de performance é uma outra área, né? A gente não fala tanto em qualidade de vida na performance elite, né? Do mundo, vamos dizer assim. Mas na parte de iniciação, né? Acho que é muito importante cada um pensar, né? Qualquer esporte de seu interesse, né? Não só o tênis, a gente tá falando sobre tênis aqui, mas a meta que eu deixo para todos aí para 2026 é tentar procurar um esporte de seu interesse, porque o esporte ele traz muitos desses benefícios que a gente acabou de falar. O esporte é um melhor ambiente que a gente pode aprender não só sobre o nosso corpo, nosso autocontrole, as habilidades mentais e tudo, mas
mudança do nosso estilo de vida, né? Então, a gente naturalmente fazendo um esporte que você gosta, você vai começar a comer melhor, a se alimentar melhor, a dormir melhor, criar outros estilos, né, de qualidade de vida, né? Vai aumentar o bem-estar, vai só trazer benefícios. E a principal coisa que, né, todo mundo tem que entender é que naturalmente não é fácil logo de primeira, ninguém vai jogar qualquer esporte logo de primeira, seja em qualquer atividade, né? Seja até numa corrida, que é fácil só colocar um tênis e ir pra rua, mas também não é assim. Tem toda a técnica, tem treinamento e tudo. E não desistam, né? Sempre procura outro esporte, procurem fazer, procura, né, praticar vários esportes, né? Procurar ver. Não dá pra desanimar, né? Exatamente. Procurar ser disciplinado, aproveitar ao máximo cada esporte e praticar, né? Acho que é muito importante que a gente faça o máximo de atividade física possível, né? Perfeito. Isso é saúde, tanto nas crianças, né? Em casa e tudo, como adulto. E vocês lá, professor, vocês começam a tua equipe, né? O pessoal da Meta. Vocês na iniciação começam com quantos anos, vão até quanto? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Até pro pessoal que tá assistindo, pô, quero começar tênis, então vou entrar em contato com... Lá na Meta a gente tem um baby tênis, que é a partir de 4 anos de idade, né? O baby tênis, a gente separa, né, cada idade, grupos de idade, naturalmente para seguir aquela sequência metodológica que a gente falou, inclusive das bolas. Perfeito. O baby tênis é uma bola maiorzinha, fofinha, que eles usam, mas não é para bater bola, né? O baby tênis, ele é um esporte, um momento ali, uma sequência pedagógica que eles vão aprender as habilidades básicas do corpo. Saltar, correr, trocar de direção, se equilibrar, arremessar uma bola, segurar uma bola, entendeu? Então ele não vai jogar tênis, né? Aí com 6 anos de idade, que aí entra na bola vermelha, né? 5 para 6 anos. Daí ele começa a fazer alguns exercícios mais específicos, né? De correr e trocar de direção. Daí são habilidades já com o corpo que ele exige, né, uma mudança de raciocínio, entendeu? Com 5, 6 anos de idade. Além disso, ele já começa a treinar algumas técnicas básicas, né? Como sacar por baixo ou por cima e tal. Aí com 7 para 8 ele já começa a entrar na bola laranja, que é onde ele já começa a aprender a variar a técnica dele, né? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte, empunhaduras mais específicas, acelerar mais a bola e assim vai. Aí a gente entra na sequência de bola verde, que é entre 8 e 10 anos, que aí já começa o jogo realmente de modo... o jogo propriamente dito, que é a quadra toda, né? Eles começam já a fazer uma sequência de variações táticas, de efeitos. Que massa. Né? Então, segue essa sequência E pedagógica. são anos de construção, não é só chegar e querer jogar a bolinha pro outro lado, né? Que nem às vezes o pessoal pensa, Exatamente. cara, olha os anos, né? A estrutura, todo o alicerce para que a criança lá com 8 a 10 anos comece a fazer, que evite de se machucar, né? Também, tudo e tal. Claro que eu vou defender o tênis agora, que eu dou aula de tênis, né? Mas... Claro. Mas por isso que o tênis é um dos esportes, assim, difíceis, porém é um dos esportes mais completos, porque a gente vem trabalhando desde as habilidades básicas da criança, desde cedo, né? E aí quando chega com 10 anos, a criança sabe fazer tudo, em termos motor, né? Então, naturalmente ela vai poder jogar qualquer coisa, jogar um vôlei, um handebol, um basquete, porque naturalmente as habilidades básicas ela desenvolveu lá com você há anos atrás. Olha Exatamente. que interessante. Entendeu? E depois dos 8 a 10 anos, daí... Aí vem bola verde, que aí, como eu falei, da sequência do jogo, sequências mais táticas e tal, né? Mais específico.
E aí com 10 anos, 10 para 12, daí começa a entrar já os que escolherem já a pré-equipe, né? Para naturalmente jogar torneios, né? Jogar torneios fora, paranaense e tal. Né? Aí começa a entrar um movimento mais específico, que é o que a gente falou sobre equipes e tal, com, né, ajustes mais técnicos, né, correções técnicas para a criança naturalmente já entrar com 12 para 13 anos já bem formado, né, Se especializa naquele esporte, né? Faz aquela... Exatamente. Isso. Perfeito. E realmente não tem idade, né? Porque... Não sei se começou com você lá, tem um no meu, Ronaldão. Ronaldo, não sei se começou com você. Ronaldo não. Deve estar com o outro lá, então. O Gustavo. Não? Com o Gustavo. Pode ser. Também. Mas da equipe de vocês, né? Os caras dominam tudo, né? 79 anos. Tá lá que é filha dele, né? Também lá em São Paulo joga bastante tênis, compete. Parte amadora ali, né? Não, nada profissional. Mas também. Tiozão lá, 79 anos. Tá lá fazendo um trabalhinho. Corre pra cá, corre pra lá. Faz essa... Porra, e você vê a diferença, né? Ele dá uma... que ele treina comigo, mas você consegue perceber que esse algo a mais é muito importante, né? Às vezes o pessoal, né? Você ir de casa tá com, sei lá, seus 60, 70 anos, você acha que não dá e realmente dá, cara. Você se desenvolver, aprender um pouquinho mais, né? O pessoal sabe aí o benefício de colher algo novo, né? Com essas conexões neurais é muito importante. Então, adquirir uma habilidade nova é muito importante. E o tênis, eu vejo que o Luizão, o pessoal aqui, né, da Virtus tem esse trabalhinho lá. Poxa, eu vejo uns exercícios coordenativos ali e falo, porra, até eu pego uns ali pra fazer, porque dá um nó na cabeça, você vira pra cá e bota bola aqui, tem que raquete aqui. Do cérebro. Nossa, tá ali você não consegue, nossa, será que a escola amanhã... Não, ali não já dá. errou. Isso que é legal, né, também, que nem o professor falou muito bem, né? Pô, você tá praticando um esporte, eu tive o privilégio também de praticar um pouquinho de tênis, e como isso me agregou na minha parte de preparador físico, né? E realmente o lance do esporte é que você não consegue pensar em mais nada, e para os ansiosos de plantão, isso é uma benção, né? Uma maravilha, porque você tem que focar naquele momento. Senão você vai só errar, e você vai ser tracionado para o momento presente, e a médio e longo prazo você vai ficar cada vez melhor em ficar no momento presente. Que nem a gente tá aqui agora. Não tô pensando que depois tem que fazer isso. Não, eu só tô degustando esse momento. Isso que torna as coisas cada vez melhores, né? Por causa disso. Nada que uma barrona com 100 quilos no supino não resolva também, né, professor? Pô, fala pros caras. Mas é isso mesmo, né? Cada esporte na sua demanda específica, mas é isso, né? O que faz realmente eu degustar, aproveitar aquele esporte, de modo geral, né? Você em casa, qualquer esporte que for aproveitar e aprender, mas tem que pegar aquilo e tentar fazer o melhor possível, né? Se concentrar só naquilo, né? Para daí ter o melhor benefício possível, né? É isso mesmo. Até porque a gente... Tem que ter um propósito, né? Não é só... A gente fala assim, vou jogar qualquer esporte, vou fazer por fazer. Não, tem que ter um propósito, né? Porque você quer melhorar a tua qualidade de vida, você quer se tornar uma pessoa com mais controle emocional, com mais sabedoria na resolução de problema, né? Às vezes o esporte, ele, como você bem citou, ele traz isso, né? Ele exige essa demanda de você, em momentos difíceis ali, que você está numa situação delicada, você tem que parar, pensar, o que é que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ou o que eu estou errando? O que eu estou fazendo que não está dando certo? O tênis, ele exige isso de você. E isso você consegue transferir para o contexto da vida, né? Às vezes, diante de um problema ali, você tem que realmente parar, analisar o que está acontecendo, por que está errando, porque se você insiste em fazer as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados, né? E às vezes você ter essa sabedoria de analisar o contexto, aquilo que você está fazendo de modo geral, que pode estar impactando um resultado negativo, é porque você não tem essa paciência de analisar esses fatores, né, que estão acontecendo. Eu acho que isso que você acabou de falar é muito importante porque eu não conheço outro ambiente que a gente consiga estimular e fazer com que as pessoas, de modo geral, seja criança, adulto, senhor, qualquer idade, aprenda isso, entendeu? Então não tem outro ambiente que vai ensinar isso que a gente está falando. A ser disciplinado, tolerância à frustração, resolução de problema, né? Concentrar naquilo, somente naquilo.
Então, não sei outro ambiente que faça isso. Aprender a lidar com uma derrota. Então, na vida, a gente vai passar por todas essas situações. Seja perder um ente querido, seja passar um problema no emprego, qualquer coisa. Então, o esporte, ele ensina a lidar com essas coisas na vida, né? Então, acho que é muito importante que por isso que a gente está falando sobre tênis aqui, mas também falando sobre as metas de 2026, e por isso que a gente incentiva todo mundo a praticar um esporte por causa disso. Porque a gente naturalmente fala dessa área que nós, educadores físicos, queremos que todas as pessoas desfrutem desse melhor... Esses benefícios que só o esporte exatamente. promove. Né? É que o esporte ele faz aquela que nós chamamos, né, de efeito de transferência positiva, né? Então nós conseguimos trazer do esporte, né, da modalidade que você tem para a vida, tá? Então às vezes a gente consegue uma situação muito próxima, traduzir para cá, sei como é que eu faço, como é que eu não faço, o que eu tenho que resolver, que nem o Andresa falou, poxa, calma, respira, o que está acontecendo, para onde que vai, né? Às vezes só esse simples fato de se dar aquela respirada funda, sentar, olhar para você, ver onde que está o erro. Ah, tá aqui. Vai, retoma, pum, acertou. Deu certo. Então, isso às vezes acaba facilitando a vida, né? Você ter essa noção. Preparo máximo, né? Porque até no livro do treino esportivo eles falam que o esporte é a escola do caráter, né? Em que os bons, disciplinados e bem condicionados, eles têm longevidade, eles naturalmente vão se destacando e vão indo em frente, e os que às vezes não são tão disciplinados, que nem o Andrezão falou, né, não tem problema errar, né? Agora, se você se forçar a insistir no erro, daí você é como se fosse um funil, né? Você vai sendo extirpado, vamos dizer assim, daquilo que é o suprassumo do esporte, né? Que não basta ganhar, ter um talento excepcional, ser uma pessoa de destaque. Importa você ser um ser humano completo, né? Então, ser um atleta de alto rendimento, atingir as cabeças do esporte e ser exemplo para os que estão nas escalas menores, né? Para nós aqui que estamos na lida diariamente, né? Exatamente isso. Tanto é que há alguns anos atrás, um repórter, né, pegou o Rafael Nadal para perguntar para ele. Falou, cara, como que você... Inclusive tem esse vídeo no Instagram da Meta. Como que você é tão forte mentalmente? Como é que você exercita isso? Ele falou, cara, eu exercito isso todos os dias. Eu indo pra quadra, eu treinando, eu arrumando a quadra, sendo disciplinado, fazendo o que tem que fazer. Não é uma coisa que nossa, vou treinar agora. Então, a minha vida, naturalmente, né, ao longo do processo, faz com que eu ganhe essa habilidade, mas é uma coisa todo dia, natural, né? exatamente. Todos os atos têm que ser assim, né? Você trouxe um ponto muito importante, né? A gente falando sobre o esporte amador ou até mesmo recreativo, onde você consegue colher os benefícios, e aí trouxe o ponto do esporte profissional, que não é essa qualidade de vida, que é importante falar para que as pessoas consigam também diferenciar e saber pontuar os cuidados que tem que ter com relação ao esporte de alto rendimento, né? Por exemplo, a gente teve uma situação agora, recentemente, da Bia, dentro da quadra tem uma crise de ansiedade, né? Algumas pessoas puderam ver no jogo ela tendo uma forte crise de ansiedade, perdendo a respiração. O atleta de alto rendimento, ele passa por essas situações, né? Ela não está livre disso, porque ela está jogando com pressão o tempo todo, tem patrocinador que precisa defender. É uma situação totalmente diferente, né, professor? Como é que você consegue enxergar, como é que você olha para essa abordagem do esporte recreativo, onde você consegue colher os benefícios do esporte, com as exigências do esporte profissional? Como que você trabalha isso dentro da tua equipe, olhando para uma pessoa que pode ser um talento? Como que você trabalha isso? Ou aquela que só quer ser recreativo? Como é que você tem essa visão dentro da quadra? Essa diferenciação. Ótima pergunta. Primeiro, vamos falar sobre o esporte amador. O esporte amador, a gente naturalmente foca nisso que a gente tem falado, em qualidade de vida, no bem-estar do aluno, né? Então,
como ele está se sentindo, como que ele gosta de jogar, as coisas que ele quer aprender, né? Sem interferir no jogo dele ou sem né, piorar ele, vamos dizer assim. Então ele tem que melhorar e curtir. Aproveitar, jogar com um amigo, então tem que aproveitar. Então, naturalmente, a gente vai focar e atender o aluno de acordo com as necessidades dele, mas focando naturalmente no bem-estar e qualidade de vida dele. Quando você fala, e a escolinha também, né? A escolinha de crianças também, até os 10, 12 anos. Que aí depois, com 12 anos, que a gente começa a entrar numa pré-equipe, onde os treinos já começam a ser mais intensos e naturalmente mais específicos para competições. Aí, naturalmente, a gente tem que focar numa parte assim mais de valores, naturalmente, né? Que é independente se ele for atleta ou não, ele precisa carregar essas coisas que a gente acabou de falar. Disciplina, autocontrole, naturalmente tudo isso. Porque é uma coisa que a gente vai priorizar isso porque é uma formação de uma pessoa, né? Não é um atleta. E nenhum... né? Ele pode parar daqui 2 anos, 3 anos. Então, a gente tem que formar ele como pessoa. Então, naturalmente, essa transição, a gente tenta focar nisso também, nessas partes, questão de valores. E aí, quando você entra num pouquinho mais específico, com 16, 18 anos, na parte mais performance, em que, né, profissionalizante, vamos dizer assim, daí, naturalmente, você começa, o atleta, né, já está formado, o corpo dele já está quase totalmente formado, ele ainda tem algum pico de crescimento, pode ter ou não, né? Mas, em termos mentais, ele já tem habilidades, ele já está basicamente formado, e ali começa a entrar a parte de performance. Naturalmente, ali, que é uma das coisas que a gente, naturalmente, as pessoas, inclusive, que estão em casa, às vezes vê no Instagram e coisa, a turma treinando e batendo forte e sacando. Então, aquilo é uma coisa muito mais específica. Que, como a gente falou, é uma equipe multidisciplinar que faz aquele trabalho, naturalmente, e entende a particularidade de cada um. Não quer dizer que o cara sacou, pegou uma empunhadura e está sacando a 200 por hora lá, que o cara em casa vai ver, nossa, bacana, vou fazer, né? Então, não dá para fazer isso. Além de que, como a gente falou, o cara, para sacar 200 por hora, ele passou por um longo período de preparação. Então, já não é tão aplicável o treino, às vezes, do profissional para o amador, né? Nem para a equipe de formação, vamos dizer assim. E como a gente falou, inclusive, né? Complementando a tua pergunta, o profissional, né? O tênis profissional de elite, ele não é muito saudável, né? O profissional de elite, ele leva o corpo até o limite, né? Então, é um esporte muito desgastante, né? Em termos de estrutura. E é um calendário muito denso, né? O cara Exatamente. sai hoje de um torneio, terminou, amanhã tá jogando outro. Tanto é que agora no final do ano, os tenistas de modo geral estavam todos cansados, todos lesionados, né? Com uma dor aqui, uma dor ali, tendo que fazer físio, tratar, justamente porque é um calendário bem apertado, bem complicado, né? Principalmente para os melhores, porque o cara terminou um torneio no domingo, na segunda ou na terça já tem outro, né? Então é bem desgastante, né? Não dá às vezes tempo para o corpo recuperar. Ou agora o cara que perdeu na quarta-feira, ele vai poder viajar tranquilo, vai poder chegar na outra cidade ou viajar de avião tranquilo, beleza, vai descansar, vai poder treinar e vai jogar o torneio. Mas os melhores, a tendência sempre é jogar no limite. A demanda aumentar cada vez mais, né? E aí é que a gente separa os meninos dos homens. O joio do trigo, né? Caraca, Perfeito. Chave de ouro. Show de bola. O tênis realmente não... É um esporte... Eu sempre tive vontade, desde criança, assim, eu olhava e sempre admirei
depois de adulto, tive a oportunidade, porque igual a gente tava falando, não é um esporte muito barato, né? Sim. Você tem que ter um lugar para treinar, você tem que investir em raquete, encordoamento, então realmente não é um esporte assim muito fácil, mas eu sempre tive vontade e hoje eu tenho a grata satisfação de poder praticar e eu faço com o maior prazer do mundo, assim, que é falar, não quer trabalhar com você? Não quero. Faço a Quero preparação física com o maior amor, mas é o meu lazer, eu adoro ir pra quadra e brincar, e jogar, e aproveitar e colher somente os benefícios, né, do esporte. Não quero vivenciar essa parte, né, de ter que resolver problema. Não, lá eu quero ser o problema. Os professores Alguém vai ter que resolver. resolver. Eu que vou dar o BO pra turma resolve o resolver. problema. Que da hora. E é muito fantástico. O tênis, eu posso falar, sou suspeito para falar, né? Mas quem tiver a oportunidade de praticar esse esporte, pratique, que é muito bom. É muito bom. E vão acompanhar o trabalho do professor lá, que eles fazem um trabalho exemplar na cidade aqui. Realmente eles são referência, porque são estudiosos. Vocês viram que o professor tem pouco tempo de experiência na área, né? O cara nasceu dando aula de tênis já, o cara é né? impressionante. Nubezão ali. Então, realmente acompanhem, porque profissionais de excelência são raros. E raros os que são muito bons e permanecem sendo muito bons por longos períodos de tempo. Então, a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente eles têm um trabalho fenomenal. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vão estar cada vez mais prósperos aí naquilo que eles se proporem a fazer, né? Então, Mestre. E é Professor, isso aí. só mais uma pergunta. Com relação à tua visão, né? Essa bagagem, essa tua experiência aí que você tem, o que se dá para esperar do João Fonseca aí? Você que tem uma visão mais técnica sobre isso, né? é um olhar Porque clínico, né? a mídia, ela Nós coloca aqui é o vai cara Brasil, lá em né? cima, né? Aqui a gente torce, vai Brasil, como diz, né? Mas a mídia, ela acende muito, né? Sim. O cara. E ali, novamente, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar para colocar um freio, às vezes, ali no próprio atleta, né? Falar, vamos com calma, segura um pouco, porque o João Fonseca, ele é um atleta midiático, né? Ele vende, né? Sim. Tanto que aumentou a procura pelo tênis, aumentou a venda de raquete, de roupa. Então, é um cara que vende muito. É bonitinho, né? É cheio de fãzinhas, as menininhas gostam. Sim. Então, o cara tem que ter esse cuidado, né? O que dá para esperar do João Fonseca? Tem muita mídia em cima ou é realmente um fenômeno que dá para esperar grandes resultados no esporte, especificamente falando? Devo falar 3 coisas sobre o que eu, né, espero do João, mas não só do João, mas como o público brasileiro de modo geral. Primeiro, que a mídia naturalmente não fique, primeiro, só falando que é o novo Guga. Nossa, então o cara vai ser o próximo Guga, vai ganhar tudo e tal, não sei o quê. Então isso é uma coisa, às vezes, que, claro, todo mundo espera, mas Pesa nele, né? tem que incentivar, na verdade, o jogador. Tem que falar, poxa, vamos lá, não tem problema, perdeu, ok, um ali. Ou vamos ganhar e tal, né? Naturalmente incentivar ele. Espero que, né, tanto a mídia como o público brasileiro, de modo geral, incentive muito mais. E quando ele perder também, putz, nossa, não é o cara, mas não, continuar incentivando. Outra coisa também às vezes acontece isso, que perde o público geral, nossa, e já abandona, né? Não quer mais torcer, não era só fogo de palha e tal. Mas não, continuar torcendo mesmo, né? Porque o Brasil, de modo geral, tem potencial para formar novos João Fonseca, novos Gugas, mas é muito importante esse incentivo de modo geral. E outra coisa bem importante que eu devo falar também, que, como você falou, a equipe multidisciplinar do João Fonseca é muito boa, que teve até um torneio, se não me engano foi começo desse ano, que o João começou a despontar, começou a ganhar ranking, ganhar jogos importantes, fez frente em Miami contra o... Poxa, como é que é o nome do cara? De Minaur. Pegou o de Minaur e perdeu no terceiro set, que foi muito disputado. Inclusive, alguns alunos estavam lá assistindo. Foi muito... E o de Minaur é um jogador top 5, né, do mundo. Então, foi um jogo fenomenal. Beleza. Porém, o treinador do João falou, cara, o João não vai dar entrevista hoje, porque ele não é um influencer, ele não é
Ele é Sensacional. jogador. Então ele vai se recuperar, ele vai fazer todo o processo dele, a rotina Top. dele, porque ele tem outros torneios. Então isso também é uma coisa que a mídia, de modo geral, os brasileiros também tem que entender que o jogador, ele é jogador. Ele não vai vender, né? Como você falou, Popstar, né? ele é um cara bem extrovertido e tal, ele vende bastante coisa, mas as pessoas têm que entender que ele é um atleta. Tanto é que ele abriu mão de estudar nos Estados É. Unidos, ganhar a bolsa para jogar esporte profissional. Então ele tem essa noção de que ele tá lá pro esporte. Pra jogar não tênis. Pra, né, ficar, igual você falou, ser um influencer do tênis. É, Ele vai ser exatamente. pelo atleta que ele é, Isso. né? Então é bem importante colocar isso e parabenizar também a equipe do João, que fez esse trabalho, para ele naturalmente não se desconcentrar. E o que eu espero dele, eu espero que ele realmente vá ser um jogador muito bom. Eu acredito que ele, não sei se ele chega em número 1, acredito que a equipe dele, de modo geral, vai trabalhar para isso e espero que ele consiga chegar em número 1 do mundo. Estou torcendo muito para isso, né? Não só como brasileiro, mas que ele é um jogador muito, muito bom. Mas tenho certeza que ele vai chegar no top 5, né? Caraca. Acho que o ano que vem ele já consegue chegar. É um degrau difícil, porque agora ele chegou já top 30 do mundo, top 40 do mundo. Porém, o degrau agora O é cada tênis, vez ele mais Árduo. árduo, mais alto, né? Igual a gente fala, né? O degrau é mais alto agora, então é mais difícil você passar um degrau, vamos dizer assim. 1%, 2%, 3%, 5% Às vezes agora. do 100 pro 50 é muito mais fácil do que do É. 30 pro 29, vamos dizer assim. Sendo Exatamente. exagerado, né? Então, os caras que estão no top 10, top 5 do mundo, eles são diferenciados, eles não são qualquer jogador. Então, acho que ele tem potencial para chegar, deve chegar sim. E esperamos que venha com muitos títulos, né? Trazer bastante alegria pra gente e daqui a pouco... Com certeza. Que Não é faça que o melhor, né? É, Que ele faça- exatamente. Sensacional. Que o atleta brasileiro, né? Claro que no caso estourou o João, mas tem muitos, né? Que no Brasil, né? A Bia Haddad, tem a Laura Pigossi, que são atletas assim que levam o tênis nas costas, né? Do Brasil. São poucos representantes brasileiros, mas que são talentos, né? Que por estarem lá já são diferenciados. Às vezes a gente... o cara é 200 do mundo. O cara Amigo. é 200 do mundo, é 200 do mundo, né? Não, Tem quantos no mundo, é né, diferenciado, né? A gente tem o ranking, né? Interno do clube, né? Você vai pegar lá no Lagoa, número 1 do Lagoa, você vai ver jogo da primeira classe, nossa, coisa mais linda. É. E o cara tá quilômetros-luz de distância do profissional do 200 do mundo. Não tem a mínima chance, né? A gente teve a oportunidade de ver ali no Guarani um torneio interno que jogou, acho que foi o Anders, fez a final com o Igor Sei, Marcondes. Igor Marcondes, aham. O Anders saiu do jogo e falou, cara, dei tudo de mim. É isso mesmo. E não Interessante. teve chance, cara. E o Igor Marcondes, acho que na época tava 200 e alguma coisa Sim, aham. do mundo. Então, você vê assim que não tem. O nível é astronômico a diferença, né? Então, você vê o João Fonseca numa posição ali no top 50, é sensacional, né? É. Sensacional. E vai ficando, como você falou, cada vez mais difícil. E por isso que a gente deve falar que, claro, o esporte de elite, né? De qualquer esporte, ele é muito difícil, ele é muito complicado você chegar até lá. E ao longo do processo tem algumas metas, né? Para você colocar como objetivo, como realmente foco para você tentar alcançar. E é isso, às vezes você coloca, não, eu quero ser número 1 do mundo, mas não vai ser só essa meta que você vai ter. Você tem que, para chegar número 1 do mundo, você tem que chegar a 1000. Vai chegar a 1000, daí você tem que chegar a 500, e assim vai. Então, acho que é muito importante também, não só no nível profissional, mas no amador, né, e qualquer área da vida, você colocar metas plausíveis para naturalmente superando pouco a pouco, mas você sabe o teu caminho final, o teu Onde você objetivo tá indo, final. A direção é essa. Então eu vou colocando metas plausíveis naturalmente para alcançar. E como a gente falou, é cada vez mais difícil, né? Cada barreira que eu passo é cada vez mais difícil. Com certeza. O salto é maior,
né? O treino tem que ser mais pesado, mais Os intenso. adversários são mais desafiadores, né? É. Então, Isso que é o legal, né? Porque quanto pior, melhor, vamos dizer assim, né? Quanto mais te demanda, mais você extrai de si mesmo pra entregar o melhor, né? Exatamente. show de bola. Você falou, inclusive, da diferença de nível, né? Eu jogo, né? Primeira classe, dependendo do nível, às vezes até segunda classe ali e tudo, né? Nível paranaense, né? Mais uma vez, o Marcos Daniel, que é um tenista aposentado já também, acho que ele chegou a 100 do mundo, se não me engano, 150 do mundo. Caraca. Aí ele foi dar uma clínica lá em Cascavel, quando eu tava lá, inclusive. Aí ele pegou e falou, fez um jogo, né, com todo mundo, e aí ele falou, cara, agora eu vou bater forte. Então, não, beleza, bate então, vamos ver. Não. Mas quando ele bate no meio, você consegue reagir, mas quando ele bate um pouquinho, 2 metros do lado, você não consegue nem ver a bola. Então é isso, é muito... a diferença é muito grande, entendeu? De um profissional para uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? E também o Ronaldo Fenômeno jogou, né? Teve, né, agora. Com o Alcaraz. Como é que é o nome lá do... Se ele chutasse a bolinha... Os Galácticos, né? Os Então, teve o torneio dele lá, do Galácticos, né? Que também é assim, que é jogadores também profissionais de futebol que jogaram lá, que já é diferente. Mas teve o jogo de exibição do Fonseca com o Alcaraz, que o Ronaldo Fenômeno tava lá. Daí ele pediu pro Alcaraz, Alcaraz, bate uma bola forte aí, quero ver. Ele tava batendo. O Ronaldo não conseguiu nem... Deu nem já tempo dele bateu piscar. a bola, já tinha passado, né? Cadê a bola? Não vai jogar nunca. Já jogou 10 bolinhas. Algo assim, fora da curva. É anormal, nós amadores, né? Ver isso. Sensacional. Mestre. Só pra nós fechar agora, como ganhar de um baloeiro aí, professor? Dá 3 dicas pra gente ganhar de um baloeiro. Cancelar um baloeiro aí. 3 dicas pra ganhar do baloeiro. Vai. Dê você o balão. A primeira, vamos falar concreta, né? Uma tática concreta, né? A primeira é você chamar ele pra rede, né? Então, a primeira, se o cara é bom no fundo, você tem que tirar ele do fundo. Então, o cara defende bem e tal. Então, vou chamar ele pra rede, né? Vou tirar ele da melhor zona dele, da zona de conforto dele. Uhum. Então, você chama ele pra rede. Segundo é você ir pra rede. Então, você dominar ou balançar ele e subir. Naturalmente, ele vai erguer também, mas você consegue finalizar. Vai pressionar um pouquinho já o balão. Vai pressionar ele, né? Exatamente. E o segundo é WO, né? Melhor estratégia. Baloeiro, putz, esse nem vou jogar, velho. Não passa raiva. Né? Não vale a pena, né? Tem baloeiro que joga segunda classe, né? Agora deixa todos os caras frustrados. O que é o baloeiro, perdão? Baloeiro é o cara que bate aquela bola assim. Por cima? Só fica indo lá no fundinho, assim, volta ao mundo, bola lenta, é a pior bola que tem de bater. Entendi. Né? Aí é um jogo muito chato, sim. É um jogo, né, que você acaba sendo proativo, você faz tudo, só que o cara às vezes só devolve, ele é um atrofiador, né? Entendi. Ele só devolve a bola alta e você acaba nem... Igual aquele futebolzinho que não tem jogo, né? Só cabecinha, balão pra cá, balão pra lá. Não tem nada ali, é só... Pam. Entendi. Mestre, mas pra gente fechar aí com chave de ouro, deixa uma mensagem aqui pro pra pessoal. 2026. Pra 2026, assim. Aquela que só certeira. você poderia proporcionar pra nós aí. A mensagem que eu quero passar é que a gente seja igual marinheiro, né? O marinheiro não reclama da tempestade, ele só ajusta as velas para naturalmente seguir o caminho dele. Que louco, cara. Acabou. Pessoal, é isso aí. Caramba. Depois dessa pedrada não tem mais o que a gente falar aqui. Reflexão, hein? Então, agradecer principalmente aí ao professor André, professor Luiz, professor Renan. Mestre dos mestres, Mestre, obrigado por muito tudo. obrigado pela resenha. Muito Sensacional. enriquecedor. Veio dar aula pra nós aqui. Isso, Agradecer também aos nossos patrocinadores, já foi Isso aqui, aí. ó. Gol Coffee, Coronel Bittencourt, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Mestre, uma lembrancinha Pra você aí. show de pra bola. você. Cara, colocar simples, aí. mas é O decoração. cara trouxe presente pra nós aqui. E nós dando- legal, ó. Tá aí, pessoal. Bonezinho Ó, da Muito Meta, obrigado. bonezinho, Tá tem na a mão, camisetinha professor. que tá ali do Troca de lado. presentes com o amigo secreto. hein? Final de ano. Aquele baloeiro que tá jogando, toma Clima aí. natalino. Não, Valeu, professor, mas Natalino. é um presente singelo, mas é decoração. A gente faz aí, é único Que para isso. os convidados. Obrigado. E realmente ele representa tudo que
Porque assim, a gente sempre busca trazer profissionais que a gente admira e que a gente faz questão que outras pessoas que às vezes não conhecem você tenham essa oportunidade, né? Trocar uma ideia, porque Show é de como bola. se essas pessoas estivessem trocando uma ideia com a gente, né? Com certeza. Eu queria agradecer a vocês, né? Cada um de vocês aí. Luiz, André, Fernando, né? Pelo convite, né? Por me chamar aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E, como eu falei, parabenizar vocês, porque pouco que a gente conhece aí vocês, né? André um pouquinho mais. Mas vocês são ótimos profissionais e vamos junto nessa jornada como parceiros de profissão. 100%. Seguir tentando dar o nosso melhor a cada dia, né? E lutando e também traçando as nossas metas particulares para cada ano que vier, 2026 e para frente. Perfeito. Positivo. Muito obrigado. A gente agradece, professor, tua participação. Conte sempre com a gente como profissionais também nessa área multidisciplinar, desenvolvendo a parte física da garotada lá. E é isso, que você tenha um 2026 muito abençoado, que Deus continue usando a tua vida e fazendo com que você alcance coisas que você nem imaginou ainda, né? Que nem subiu ao teu coração, que você possa vivenciar isso por meio do tênis, que foi uma modalidade que transformou a tua vida, e que você possa fazer isso com cada vez mais destreza e maestria, como você vem fazendo. Então, um ano muito abençoado para você, professor Luiz também, professor Fernando, e para você que também está em casa nos acompanhando. Um ótimo 2026, procure a sua modalidade esportiva, o esporte ele transforma vidas, a gente não se cansa de falar isso, traz você para um nível de consciência muito melhor, você consegue transferir coisas para a área da sua vida, para melhorar ela como um todo, além de motivar e incentivar pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família de modo geral, teu ciclo de amizade. E é isso, galera. Desejamos para vocês um feliz 2026, um ano muito abençoado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever em todas as nossas redes. Muito obrigado e até a abraço. próxima. Tchau! Valeu. Tchau. Tchau, tchau.